Nina, Antonina, muito bem. Boa noite. Lilian, boa noite. Ô, Lilian, boa noite. Boa noite. Quanto tempo? Vera, boa noite. Maria, Ana, né? Boa noite. Soraya, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Pessoal que está com as câmeras, pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos começando mais uma das nossas Masterclass. Vamos dar boa noite para o pessoal aqui que está entrando. Boa noite, Aline, né? Boa noite, Domingos. Elaine. Boa noite, Elaine. Virgínia Barreto, boa noite. Tudo bem? Muito bom. Anabela, boa noite. Lúcio, boa noite. Nilma, Boa noite. Maria Joaquina, pessoal de Portugal aí, ó, firme na madrugada. Boa noite. Então, Anabela, Maria Joaquina, pessoal. Wesley, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sheila, boa noite. É, uma alegria estar com vocês aqui. O pessoal está entrando, né? Nós marcamos às 20 horas, estamos começando pontualmente, né? Nós vamos conversar hoje nessa Masterclass, e aí eu preferi fazer essa Masterclass diretamente no Zoom, né? Diferentemente das lives que eu acabo fazendo no YouTube, né, no Instagram, porque pelo tema, pelo tipo de foco, né, pelo que o assunto que eu quero abordar, eu preferi que fosse num local exclusivo, onde a gente possa ter uma interação maior, né, não só das lives, né, onde a gente algumas dificuldades de interação, de resposta, é uma interação mais volátil, né? A gente não consegue ter uma interação muito grande, apesar do alcance e do crescente número de pessoas interessadas no momento terapêutico transformador, que é essa a live de todas as quintas. E além dos temas dos terapeutas, né, sobre terapia, eu tenho abordado também, né, os temas de relacionamento, dos problemas de relacionamento que surgem, né, as dificuldades que as pessoas atravessam nesse campo de relacionamentos e, consequentemente, né, a demanda que surge para os terapeutas e como eu vejo, né, ao longo desses anos, que muitas vezes nós não nos preparamos, né, nós não estamos, muitas vezes, preparados, direcionados, focados, né, a criar uma forma mais específica de trabalhar os problemas de relacionamento. E isso acaba gerando, primeiro, alguma frustração, né, porque às vezes o terapeuta recebe esses clientes e às vezes não sabe como lidar. Existe hoje uma realidade, né, de como as pessoas estão procurando ajuda, né, ou seja, há uma diferença muito grande da forma como as pessoas estão procurando ajuda para esses problemas e para outros, de modo geral. A tecnologia, a internet fez mudar muito o padrão, né, de como nós procuramos ajuda, né, quando nós estamos procurando soluções para os nossos problemas, e também como as pessoas estão oferecendo os seus serviços, as soluções de desenvolvimento pessoal, né, de processos terapêuticos, técnicas. Nós temos hoje um cenário muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, então nem se fala. E aí eu vejo que os terapeutas, muitos de nós têm dificuldades para poder se preparar para o atendimento desses clientes. Então, eu resolvi fazer, na verdade, isso veio num crescendo, né, o interesse por esse tema. Eu sempre tive, né, ao longo desses 36 anos de prática clínica, muita procura de pessoas com problemas de relacionamento. Não sempre foi um tema muito significativo para mim, né? Casos complexos, casos graves, né? Enfim, e sempre foi muito significativo. Só que eu tenho observado que, principalmente quando começa a pandemia, a partir do começo da pandemia, o número de casos de procura de clientes, né, no meu atendimento individual, ou às vezes até nas questões de grupos, das imersões,
o número de clientes que procura buscando solução para problemas de relacionamento, eu fiz um levantamento há pouco tempo, que eu comecei a achar isso muito significativo, né? Num dado momento, eu estava com 5 clientes, mulheres, com 4 mulheres e um homem, com problemas de relacionamento abusivo muito significativos, são uns 2 anos atrás. Então, fiz um levantamento no ano passado e eu vi que o número de clientes que me procurou, após a pandemia, ele triplicou. Ou seja, o número de clientes que me procuravam com questões de relacionamento, ele aumentou 3. E a gente vê pelos contatos que a gente tem com outros campos da terapia que isso é uma tendência no Brasil muito significativa, né? Eu tenho alguns contatos e envolvimento e conhecimento do ambiente de Portugal, Espanha, Estados Unidos, e a gente vê que tem um aumento, talvez não tão significativo que no Brasil, mas aqui realmente teve um número muito grande, assim, significativamente, o número de pessoas procurando ajuda. E é claro que com isso, né, nós temos, então, muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas precisando de um trabalho eficaz, só que hoje, dentro de um cenário muito diferente daqueles que nós, inclusive eu me incluo, né, nós, formadores de terapeutas, a gente vem usando alguns métodos que ensinam técnicas, ensinam métodos de aplicação, mas a gente não prepara necessariamente os terapeutas para entender o cliente, para atender o cliente, né? Nós precisamos entender o cliente, o que está acontecendo no momento do cliente, para poder atendê-lo. E não é simplesmente a aplicação da técnica. Então, nós estamos passando por uma fase, uma etapa de definição mesmo, né? de reflexão, de poder definir qual é o nosso papel, o que nós queremos fazer como terapeutas. Mas, para isso, a gente tem que estar dispostos a se preparar, né? Tem que estar dispostos a poder ver o que nós podemos fazer na nossa prática, no nosso preparo, no nosso estudo, na forma como nós nos apropriamos dos nossos métodos e como nós divulgamos esse método, né? Porque hoje não basta ter um método potente. Se você não souber falar e mostrar a diferença do seu método, você está perdido. Porque nós temos aí né, nós vamos falar sobre isso. Então, eu resolvi, e aí, como eu falei, esse interesse ele vem crescendo, né, entre os terapeutas, conforme eu venho falando disso. Eu tenho um programa que eu aplico para relacionamentos há muito tempo, há poucos anos eu batizei ele de Destrave, né, porque eu criei um programa que chama Destrave Seus Bloqueios. Destrave Seus Bloqueios é um programa onde eu pego os recursos dos meus métodos, né, dos métodos que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, eu pego recursos desses métodos para tratar desbloqueios em áreas específicas da vida das pessoas. Então, alguns já fizeram aqui, alguns que estão aqui já fizeram o Destrave Terapeuta, Destrave Dinheiro, e eu tenho o Destrave Filhos, tenho o Destrave Família, para problemas mais específicos de família. O Destrave Filhos é para filhos adolescentes de 20 a 45 anos que não saem de casa, né? Então tem que destravar os caras para eles saírem, seguirem o rumo e não saem, né? Então, na verdade, no Destrave Filhos, quem me paga meu cliente, eu tenho 2 clientes no Destrave Filhos, né? O filho que precisa sair e os pais que falam assim, pelo amor de Deus, eles pagam para ver se a gente consegue fazer alguma coisa para aquelas criaturas saírem de casa. É um campo também muito interessante de trabalho, porque tem muita gente estagnada na vida, jogando videogame com 35 anos, não conseguindo fazer nada da vida e ainda funcionando, dependendo de pais, de mesada. É impressionante, né? Então, assim, e o Destrave Relacionamentos, né? O Destrave Relacionamentos que eu aplico já há muito tempo, e aí, há poucos anos atrás, eu acabei batizando, então, dentro do programa Destrave Seus Bloqueios, o Destrave Relacionamentos. E aí eu vejo que realmente é um número crescente de pessoas interessadas no Destrave Relacionamentos, não só para passar pelo método comigo, mas dos terapeutas. E eu vejo que os terapeutas não estão preparados, né, para atender os problemas de relacionamento, por vários motivos. Eu escolhi para fazer essa masterclass, para poder abrir o que eu venho observando e fazendo nesse campo. A coisa evoluiu quando a gente marcou aí a masterclass. Eu quero avisar vocês que, já agora, né, no início da masterclass, que em função de vários, né, do interesse de vocês, eu resolvi fazer uma imersão. Então,
em uma imersão no dia 27 de junho, sábado que vem, sem ser amanhã, próximo sábado, uma imersão o dia inteiro comigo, aonde eu vou aprofundar esse tema e vou mostrar exatamente como eu tenho feito na minha prática, na minha experiência, como eu pensei, como eu penso de Strave, as características do tipo de método que você tem que aplicar, a forma de entender os problemas de relacionamento para poder é, é, aplicar o método, para poder atender essas pessoas, né? Então vai ser agora 27 de maio, né? Isso aí, obrigado, Soraya. 27 de maio. É porque eu já estou em junho, né? 27 de junho é outra coisa, gente. 27 de junho eu vou estar em Lisboa, perto de Lisboa. Imagina. Então é outra parada, é outra imersão de destrave, né? Que vai estar em Portugal. Então é 27 de maio, agora sem ser amanhã, próximo sábado, né? Eu vou estar fazendo uma imersão para aprofundar esse tema. Então, nós vamos estar fazendo aqui hoje uma aula, eu vou falar sobre como se preparar, né, os tópicos que você precisa observar para se preparar para isso, e aqueles que querem avançar comigo, né, em dia 27, nós vamos fazer uma imersão online, ao vivo, onde eu vou mostrar por dentro a questão do destrave, os métodos, a forma de até como oferecer, né, como falar do seu método para o seu cliente, como é, mostrar claramente para o cliente, né, quanto que você pode fazer a diferença na vida dele, porque sem isso você vai gastar dinheiro em marketing digital, você vai postar conteúdo, você vai fazer um monte de ações e não vai ter resultado, porque hoje isso, né, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje nessa aula, porque isso é uma forma de se preparar para poder atender essas pessoas, né? Mas eu já quero então adiantar que a gente vai ter uma imersão, e mais à frente eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem está participando, que está inscrito na Masterclass, vai ter um valor mais baixo para vocês poderem participar, incentivando realmente vocês a participar, porque vai ser um dia inteiro comigo, onde a gente vai falar de prática, vai falar inclusive da divulgação, de como mostrar e falar do seu método para poder atender pessoas com problemas de relacionamento. Na aula de hoje, então, eu quero abordar esses tópicos do que você precisa cobrir, o que você precisa observar para se preparar para atender problemas de relacionamento. Como sempre, né, eu tenho aqui um mapa mental, né, vou compartilhar com vocês o mapa mental, todo mundo sempre pede um mapa mental, o mapa mental, então, vai estar disponível para vocês. Aqui não vai estar disponível no YouTube, porque essa gravação aqui vai estar disponível apenas para quem se inscreveu na Masterclass, né, porque está direcionada realmente às pessoas que têm interesse, né, então, não é para o público geral. É para quem está realmente aqui com interesse de aprofundar nisso, conhecer, se preparar para fazer bons atendimentos. Mas vai ter, então, a possibilidade de você baixar o mapa mental. Sheila e estão falando que não estão me ouvindo. Todos estão me ouvindo bem? Sabe? Então aí dá uma checada, porque para mim o som aqui está ok. Eu vejo que aqui pelo sinalzinho aqui ele está ok. Dá uma verificada na sua conexão, ou então no plugzinho aí, que deve estar, que vocês não estão conseguindo me ouvir. Essa Masterclass ela fica gravada, e então ela vai estar disponível lá na plataforma dos meus cursos, onde você pode acessar gratuitamente e vai poder rever quantas vezes você quiser essa Masterclass. E lá é que vai ter o mapa mental para você poder baixar, estudar, imprimir, né? Enfim, é a forma de você poder atualizar o seu estudo, o aprofundamento nesse tema. Vou começar a falar alguns pontos que são importantes para você que quer se preparar, quer entender essa questão dos problemas de relacionamento. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu só vou pedir para vocês para não abrirem o microfone. Se quiserem fazer perguntas, levantam a mão, né? Levanta a mãozinha, é só você ir lá no Reactions do Zoom, levantar a mãozinha que eu vejo aqui, eu abro para você fazer a sua pergunta, a sua dúvida. Não tem problema nenhum, ok? O importante é que a gente saia aqui com uma visão clara do que vocês precisam observar para se preparar para atender esse tipo de cliente, ok? Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar aqui a minha tela. Aparece já para vocês, Anabela? Aparece aí já? Aparece, né? Muito bom.
nesses pontos, né, que eu abordo, que eu quero abordar com vocês, sobre se preparar para atender os problemas de relacionamento, ele tem uma relevância em função disso que eu estava falando para vocês, né? Ou seja, uma dos aspectos que eu tenho observado que torna isso muito mais significativo é o aumento, principalmente no pós-pandemia, desse número crescente que não só eu, mas os colegas que trabalham com terapia, principalmente essas terapias integrativas, o aumento muito grande de pessoas buscando ajuda com problemas de relacionamento. Para vocês terem ideia, o último levantamento que eu tive acesso tem uns 2 meses, foi em março, né? 2023 começou, janeiro, fevereiro e março, como sendo um dos nichos com maior alta na procura de soluções na internet. Né? Eu acompanho isso por causa dos nichos, por causa do tipo de cliente, áreas, né? Porque tem algumas coisas em relação aos cursos que eu acompanho, mentorias que eu faço, né? Mentorias para cursos. 2023 começou demonstrando, sinalizando como a questão de relacionamentos como um dos nichos por aumento de procura de soluções na internet. Diga, Maria Joaquina. Maria Joaquina? Muito bem. Subiu? Bom, Maria Joaquina, eu não estou te vendo aqui agora, mas qualquer coisa você me fala. Diga, Marleide. Marleide, Rosa, todos levantaram a mão, querem falar ou foi só engano? Estão só testando aí a mãozinha. Bom, eu não consigo ouvi-los. Muito bem. Em paralelo a isso, então, quando a gente começa a observar que 2023 começa, então, a mostrar um volume muito grande, né, um número muito grande de pessoas procurando por soluções, por soluções de seus problemas em termos de relacionamento, a gente vê, então, né, no mesmo movimento, uma onda de ofertas de soluções na internet. Isso já vem acontecendo, né? Isso já vem acontecendo já há algum tempo e vem aumentando de uma forma muito significativa, né? Cada vez mais, e isso é uma coisa que eu observo com várias pessoas, né? Porque o algoritmo das redes sociais, ele é implacável, né? Na hora que você começa a procurar muito uma coisa, ele vai colocando para você muito daquela coisa. Aí você pode ficar com a sensação de que, então, aumentou porque você fica muito visível. Os números e as métricas que eu acompanho não são não são as das apresentações que o algoritmo me faz, que o Instagram me mostra, que o YouTube me mostra. Eu vou nas métricas que algumas ferramentas do Google Ads, eles vão me dando informações sobre que tipo de temas estão sendo mais procurados pelos terapeutas e pelas pessoas de modo geral. Então, a questão da procura e da busca não é só uma questão da sua visão, né, quando você começa a ver muito aquele tema. É uma realidade. E a gente vê, principalmente nas plataformas que eu faço parte de alguns grupos, de colocação de cursos online, né, de infoprodutos, de material digital para soluções, o número de itens, o número de tópicos de solução relacionamento, para desenvolvimento pessoal, eles têm aumentado muito nos últimos anos, de uma forma muito, muito significativa. Então, não é à toa que as pessoas estão oferecendo muitas soluções na internet. É porque um número enorme de pessoas que está sofrendo, que está buscando solução para os seus problemas, e aí nós começamos a ver essa realidade, né? Ou seja, nós temos, então, começamos a nos deparar, de uns anos para cá, com uma realidade do mercado digital, né? Ou seja, nós temos uma realidade que nós, como terapeutas que estão se preparando para ser terapeutas já em ação, principalmente aqueles que já estão em ação há muito tempo, é uma necessidade de uma mudança de mentalidade, uma mudança da sua forma de trabalhar, para que você possa entender o que está acontecendo e poder realmente mostrar a diferença do seu trabalho, a diferença
daquilo que você tem de bom, daquilo que você pode ajudar aquelas pessoas. E aí nós vemos que os terapeutas estão perdidos, né? Muitos estagnados, muitos fazendo ações na internet completamente sem resultado, e isso frustra, né? Porque normalmente o terapeuta ele tem a noção de como ele pode ajudar as pessoas, ele tem a noção de como os métodos, as formações que ele teve o habilitaram para poder ajudar as pessoas, mas ele não consegue chegar nessas pessoas, essas pessoas não conseguem chegar até ele. Há uma dificuldade de poder se colocar, de estar preparado para isso. Então, não adianta você só. Então, essa é uma primeira questão fundamental. Não adianta você só se preparar em termos de uma boa formação. Isso é fundamental, como a gente vai ver aqui. Mas só a formação numa técnica, num método, não é suficiente para que você possa identificar, conectar, se ligar às pessoas que você pode ajudar. Esse é um fato. Isso é que nós estamos vendo por aí. Então, essa onda de interesse, de necessidade das pessoas de ajuda, ela também acaba não conseguindo conectar. Então, eu vejo muito isso. Tem um monte de gente querendo e precisando de ajuda com problemas sérios, complexos no campo de relacionamento, e não conseguem. E a gente vê que muitos terapeutas que têm recursos bons e importantes para poder ajudar essas pessoas não conseguem fazer essa conexão. Uns não conseguem ver os outros por conta dessa realidade do mercado que existe hoje aí. Rosa, você levantou a mão, você está querendo perguntar alguma coisa ou foi só acidente? Acho que foi só acidente, né? Muito bem. Então, quando eu falo dessa realidade no mercado digital, porque eu vejo que os terapeutas, eles muitas vezes, eles não entenderam ainda, ou têm uma visão distorcida, uma visão, vamos dizer assim, míope, né? Uma visão um pouco míope daquilo que está acontecendo no mercado digital, que é onde a gente hoje consegue, de alguma forma, conectar ou mostrar, né, uma vitrine. Só que eu quero dizer isso para vocês, quer dizer, o fato de vocês, por exemplo, estarem aqui, por exemplo, por que eu trago, então, quando eu vou fazer desse tema, desse tipo de tema, desse tipo de abordagem, para vocês que têm um tipo de interesse, o que eu acabo fazendo? Eu acesso a rede social, eu coloco para vocês na rede social, mas para tirar vocês da rede social. Para vocês terem um contato pessoal comigo, para vocês terem um vínculo, uma conexão pessoal, porque isso não tem preço, né? As pessoas, cada vez mais, elas estão querendo e precisando de conexão. Elas não querem só lives ao vivo, ou elas querem só cursos gravados, ou elas querem alguma coisa que ela possa baixar. Nesse campo nosso, a conexão, a possibilidade de estarmos conectados, próximos das pessoas que nós precisamos ajudar, ou queremos ajudar, ela é fundamental. E nós, muitas vezes, entramos numa lógica de mostrar o nosso trabalho, de fazer postagens, e a gente não se dá conta por que a gente acaba não conseguindo conectar com os nossos clientes, por que a gente acaba não conseguindo mostrar para o nosso cliente qual é o nosso diferencial. Então, qual é essa realidade que eu quero colocar para vocês? Vocês provavelmente passam por isso ou conhecem pessoas que passam por isso. Os terapeutas acabam, então, estando diante de um cenário hoje para poder falar do seu trabalho, para mostrar o seu trabalho, que é a forma como a gente pode avançar nesse sentido, né? Mostrar para as pessoas como que a gente pode fazer a diferença na vida delas. A gente vê, então, as pessoas, ou elas estão preocupadas em fazer postagens, então elas vão postando nas redes sociais, encontram frases de efeito, figuras bonitas, frases de autoajuda, e às vezes até, por exemplo, dando indicações sobre sintomas de determinadas queixas, de determinados quadros, o tipo de sofrimento que as pessoas têm naqueles quadros. Mas vejam, esse tipo de postagem que as pessoas fazem, elas levam a uma proposta de conscientização de um público que, na maioria das vezes, não tem a menor noção de qual é o tipo de problema, o tipo de solução que eles precisam. Então, o que a gente percebe? Muitas pessoas, então, fazem grande esforço para produzir conteúdo, para poder colocar conteúdo, para poder postar tantos dias, várias horas. As pessoas até curtem, não curtem, seguem, não seguem.
Só que muitas vezes o terapeuta não se dá conta de que esse tipo de estratégia, que nós somos bombardeados, inclusive, por muitos players, né, por muitos terapeutas, gurus da internet, eles chegam até nós porque eles fazem um alto investimento em tráfego pago. Eles pagam para que aquela imagem, aquele patrocinado, aquela divulgação chegue até a gente. E eles fazem isso com alto investimento, porque para eles, que são grandes players, e têm soluções de um tipo que a gente vai falar aqui, eles precisam, então, de muita gente vendo aquilo, porque aquele monte de gente vai ter um funil de pessoas que vão se interessar e vão adquirir os produtos deles. Isso não faz parte da nossa realidade. Nós não temos noção da quantidade de milhões de reais que esses players gastam para fazer chegar sistematicamente. Vocês já viram isso? Aí você abre lá, ficou um pouquinho mais de tempo, aí novamente aparece outra propaganda daquele sujeito, aí daqui a pouquinho outra propaganda, você está lá no joguinho, lá, e aparece a propaganda do sujeito. Por quê? O algoritmo prepara para poder pegar todo aquele dinheiro que ele colocou e bombardear vocês. Isso representa um investimento muito grande, porque somente alcançando esse número muito significativo de pessoas é que dali vão algumas se interessar para poder fazer. Como nós não temos essa capacidade de investimento, se não temos esse estilo de ser influenciadores ou de sermos referências, nós não conseguimos colocar isso, nós postamos e o nosso alcance ele é muito pequeno. A conversão, né, como a gente chama isso, quer dizer, as pessoas que vão ver e vão se interessar pelo seu post, é muito pequena para quem tem pouco seguidor. Então, essas pessoas, esses players que fazem essas postagens de conscientização, eles, na verdade, estão fazendo um trabalho, muitas vezes, colocando casos e 5 dicas, não sei, e isso é um trabalho importante de conscientização de muitas pessoas que sequer sabem que precisam de terapia, por exemplo. Mas nós não podemos tentar espelhar uma estratégia como essa, porque essa estratégia ela não cabe no nosso orçamento, ela não cabe na forma, no tipo de trabalho que a gente faz, no tipo de solução que você se preparou na sua formação para oferecer. Então, esse público das postagens de conscientização é um público com muito pouca consciência da solução que eles precisam. Eles sabem do problema, sofrem, têm dores, se identificam com aquelas postagens, eles amadurecem, alguns vão começar a buscar. Mas essa estratégia de conversão, de postagens, ela representa uma realidade que está muito fora da grande maioria dos terapeutas que está se preparando para fazer um atendimento convencional. Um atendimento onde vai pegar o cliente que tem um problema, onde você vai poder acompanhar durante algum tempo em sessões individuais, presenciais ou online, ao longo de um tempo. Esse tipo de perspectiva de trabalho não vai ser através dessas postagens que você vai alcançar. Para esses players, eles precisam fazer isso, gastam muito dinheiro para chegar em muita gente, porque aí depois, mesmo a conversão sendo pequena, uma conversão pequena, mas em muita gente, vai ser o suficiente para eles fazerem a oferta dos produtos que eles têm, normalmente online, normalmente em aulas gravadas, em encontros, e que vai atender a esse público. Mas esse público não é normalmente o seu público. Esse cliente que consome isso, ele não é o seu cliente. E vou dizer mais, quando vocês começarem a se convencer e perceberem isso, vocês vão ver que, na verdade, esse profissional, esse terapeuta, esse player, né, esse guru, que faz esse trabalho, ele pode estar trabalhando para você. Ele pode estar trabalhando para você. É isso que eu comecei a ver que ia acontecer comigo. Se vocês olharem na minha rede social, eu tenho 3.000 e poucos seguidores no meu Instagram. E por que eu, então, consigo dar cursos para muitos terapeutas, tenho clientes que quase não têm horários vagos? Porque eu estou há muito tempo? Mas hoje, se você não fizer uma comunicação coerente, essas pessoas não vão confirmar e chegar para mim. Por que eu digo que esses players eles podem trabalhar para você? Porque na hora que eles trabalham nessa conscientização, eles começam a trazer um tipo de possibilidade dessa pessoa falar assim, nossa, então talvez isso aí seja uma solução. Aí essa pessoa vai lá e compra o curso online do sujeito. Quando ele vê e compra o curso online, ele comprou lá o curso de R$ 97. 4 aulas gravadas, ele assiste lá e tal, no final tem lá uma oferta para um outro curso, ele vai e compra, ele acha, 97, depois de 497, ele compra.
O que acontece depois de 6 meses? Ou ele não viu o curso, ou então ele fez o curso até o final e falou assim, não consegui resolver o meu problema. Então, a frustração desse sujeito pode levá-lo a procurar realmente alguém que ele possa, que ele perceba que pode ajudá-lo. Então, essa essa é uma forma das pessoas que depois que ficam frustradas, elas começam a falar, não deu certo. Aí quando você entra com a sua fala daquilo que realmente você pode fazer, aí essa pessoa provavelmente ela está madura para poder começar um trabalho com você. Mas não adianta a gente tentar fazer, com a estrutura e o tamanho que nós somos, agir como essas pessoas que agem com milhões de reais em propaganda, em divulgação. Não é a nossa realidade, mas nós ficamos tentando fazer isso, né? Colocamos postagens, colocamos posts, a gente se esforça para fazer vídeo, mas eu não sei fazer vídeo. Aí contrata alguém de fazer designer, aí o cara coloca lá, não, vamos mudar a cor, né? E aí nós temos um problema. Tem alguns designers aí, né? Eu sei que tem alguns designers na sala, então eu não posso nem falar muito mal deles, né? Não é isso, Sara? Mas vamos combinar que tem muita gente no mercado de marketing, de design, que não entende o nosso mercado, não entende o nosso cliente, não entende do nosso trabalho. E aí ficam querendo que a gente poste e faça de um jeito que não conecta com o nosso cliente. Não é o nosso tipo de trabalho. Então, hoje a realidade é essa. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Ficamos nessa questão das postagens. A outra questão que aparece na realidade da digital hoje são essas soluções que eu chamo de superficiais. Algumas superficiais e outras que eu chamo de objetos brilhantes. Sabe o que é objeto brilhante na internet? Objeto brilhante. Nossa, você vai agora comprar esse curso aqui de R$ 97 e você, em 3 aulas, você vai superar o seu pânico. Você não vai ter mais pânico. Acabe com a depressão fazendo esse curso de R$ 197 e com isso você vai ter uma vida feliz. Objetos brilhantes porque não ajuda na conscientização, pelo contrário, há uma oferta superficial, às vezes ilusória, não digo nem que seja mal intencionada, não quero nem considerar aqui que a maioria seja mal intencionada, mas as pessoas ingenuamente acreditam que realmente problemas complexos, problema de um relacionamento abusivo, pode ser resolvido com 5 dicas. Isso, gente, se a opção de vocês é buscar uma forma de poder fazer postagem de 5 dicas para os seus clientes, achando que eles vão ver, então essa Masterclass não é para você. Não é para você. Porque as dicas, os gurus, eles estão procurando atender aquele grande número, aquele funil, né? Aquele funil de grande número de pessoas, na maioria das vezes, dicas que são ok para poder se identificar. Muita gente se identifica com aqueles sintomas, com aquelas características, mas elas se iludem porque as dicas, elas são muito superficiais, elas não são direcionadas para o seu problema. É uma ingenuidade achar que uma dica vai resolver ou vai ajudar aquelas pessoas a resolver problemas de relacionamentos abusivos, por exemplo, tóxicos, que são extremamente complexos, que exigem uma tomada de consciência e uma mudança que a maioria dessas mulheres e homens não se vê em condição de fazer. Então, não é uma dica que vai fazer isso. Mas o que nós vemos uma oferta enorme de dicas, os gurus que dão estratégias de comportamento, né? Você deve ou não deve fazer sexo no primeiro encontro? O ficante não ligou. O que eu faço? Ligo para ele ou não ligo? Mando mensagem ou não ligo? Ele me bloqueou no WhatsApp. Ele me bloqueou na rede social. Eu fico acompanhando lá as postagens dele, que ele curtiu, que ele não curtiu. O que eu faço? E aí o guru vai lá, não, olha só, isso é questão de amor próprio. E é verdade. Mas então fica aparecendo essas indicações, essas estratégias de comportamento, uma oferta, às vezes, de conteúdos muito superficiais, muito racionais, muito cognitivos e pouco vivenciais, que, na maioria das vezes, não vai ajudar essas pessoas a resolver seus problemas. Mas se vocês observarem, é o que mais tem, e as pessoas e muitos terapeutas acreditam que esse é o caminho para poder trazer os seus clientes. Eu quero dizer para vocês que isso é um mito. Não é isso que vai trazer um cliente que realmente esteja precisando, que possa se beneficiar daquilo que você, que fez uma formação, que está se preparando, fazendo formações com métodos de mais profundidade, vai ajudar. Não é esse tipo de dica. Essas pessoas, elas não estão ainda conscientes da sua solução. O que nós precisamos é ajustar a forma
como nós comunicamos, como nós, e não é comunicar a forma como a gente vai divulgar e fazer divulgação, porque o meu objetivo aqui não é dar aula de marketing, é você tomar consciência de aonde você quer colocar a sua voz. A questão da mensagem, eu tenho um dos pilares do terapeuta transformador, é a mensagem. A mensagem não é a forma como o texto que você coloca, a imagem ou o trend lá do TikTok que você coloca para poder chegar nas pessoas. Não é essa a mensagem que eu estou falando. Essa é a concretização de uma mensagem. Mas o que eu estou falando é da mensagem de você como terapeuta com aquelas pessoas que realmente você acha que pode ajudar, que você quer ajudar. Na hora que você se conecta com a sua mensagem, essas pessoas vão conectar você. Essas pessoas vão ver a sua postagem. Mas se a gente fica perdido nesse mundo de ofertas que a internet tem, a gente acaba perdendo essa conexão com a nossa mensagem. É preciso resgatar isso. Qual é a mensagem que você quer passar? Qual é o tipo de transformação que você realmente quer promover com o seu trabalho nas pessoas? Porque é isso que vai fazer com que você conecte. Não é o número de seguidores. Isso é um mito. Eu chamo isso de métrica da vaidade. Métrica da vaidade, né? Ou seja, nossa, eu tenho 50 mil seguidores, eu tenho 15 mil seguidores, eu tenho 100 mil seguidores, aquele cara tem 1 milhão de seguidores. Então, vejam, isso pode dizer muita coisa e pode não dizer nada. Por exemplo, pode ser que para o seu trabalho, para a sua atuação, ter 1 milhão de seguidores não seja bom. Tem gente que compra seguidores. O que adianta? Tem lá 100 mil seguidores comprados, lá, nossa, eu tenho 100 mil seguidores. Por quê? Porque, de fato, tem algumas pessoas que, quando você te conhecem, entram lá no seu Instagram para ver se você tem muito seguidor. Aí acha que se você tem muito seguidor, você é bom. Isso é de uma ingenuidade absurda. Agora, veja, se a pessoa tem esse nível de pouca consciência, ela é meu cliente. Porque se ela tem esse tipo de crença e ela vai eleger, por conta desse tipo de número, o nível de consciência dela é muito baixo para ela poder ver em mim uma possibilidade de transformação. Então, ela não é meu cliente. Então, não adianta. Não adianta tentar pegar esse sujeito para convencê-lo de que ele precisa de ajuda. Eu já fiz muito isso, gente. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso há 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais. Eu olhava no meu Instagram com 2 mil, 1.000 e poucas pessoas, eu falei, gente, não é possível, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa interessante para falar, eu tenho tanta transformação para promover e as pessoas não me ouvem. Não me ouvem por quê? Porque eu estava tentando falar para essas pessoas o que eu achava que elas precisavam, mas eu não ouvia essas pessoas. Foi preciso eu começar a ouvir primeiro essas pessoas para ver o que realmente elas precisavam, o que realmente, como eu poderia mostrar para elas, dentro do nível de consciência delas, a forma de eu poder realmente ajudá-las. E na hora que eu faço isso, as pessoas que estão preparadas, que estão necessitadas, elas veem a minha postagem, elas veem o meu vídeo, elas veem a minha... Porque aparece. E aí, então, elas vão conectar e elas vão vir até mim, aos meus cursos, as minhas imersões, o meu trabalho individual, vão vir. Por quê? Porque, de alguma forma, eu estou conectado com aquilo que eu falo que é da minha mensagem, aquilo que realmente eu ouvi delas, dessas pessoas. E outro tipo de solução que eu chamo de superficial são os cursos de aulas gravados online. Então, outro dia eu recebi de uma ex-aluna, que ela falou assim, olha só, fulano está oferecendo um curso dentro dessa área de relacionamento que você trabalha. E aí ela me falou, eu entrei. E aí ela falou assim, nossa, é uma decepção. Por quê? O cara falando sobre separações dolorosas, né, separações traumáticas, né, como tratar a separação. Eu falei, pô, é super interessante, né? É uma das dores que eu abordo no Destrave, né? Eu tenho uma forma de trabalhar pessoas que estão troçadas por separações dolorosas, né? Separações muito difíceis. Então, tem uma forma de trabalhar e ajudar essas pessoas, né? Aí ela falou assim, nossa, foi uma decepção. Ela tinha feito o Destrave comigo, e ela falou assim, por quê? Coloca lá 3, 4 aulas gravadas, cada uma com menos de 1 hora, ensina alguns exercícios, escrever uma carta, fazer não sei o quê, queimar não sei o quê, coisas que são boas e que para algumas pessoas vai fazer efeito, mas vejam, é uma simplificação e uma generalização de uma atividade que não vai contemplar a necessidade daquela pessoa de resolver o seu problema. E isso é colocado como uma possibilidade. Por isso que eu falei que essas pessoas acabam, de alguma forma, elas podem nos ajudar. Porque essas pessoas ficam frustradas, primeiro elas ficam muito receosas de voltar a investir,
mas elas começam a ver que não é aquele tipo de solução, é um outro tipo de solução. Aí elas podem começar a ver o que realmente nós podemos fazer por elas. Mas uma outra realidade que nós temos no mercado digital e nessa oferta digital são as ofertas dos processos terapêuticos tradicionais. Ou seja, nós vamos ver também muita gente colocando conteúdo sério, conteúdo bom, conteúdo falando sobre as dores, falando sobre o trabalho, mas aí o que acontece? Normalmente é baseado nas técnicas, nos métodos, nas formações que a pessoa fez. Então, eu faço constelação familiar, então, honrar o pai e a mãe tem a ver com isso e tal. Ou seja, o cliente olha aquilo, ele pode até se identificar, se consolar, mas essa comunicação, essa forma de mostrar o trabalho está em cima do método, uma diferença do método. Eu fiz agora uma formação em hipnose XYZ. Agora fiz um curso de neurociência aplicada à psicologia dos astros. E aí, então, as pessoas veem isso, as pessoas olham para isso, mas isso está em cima da técnica. E vejam, na maioria das vezes, o cliente não entende muito o que é isso. Ou pior, ele às vezes acha que entende e fica achando que aquilo realmente é o que vai resolver e ele procura, então, aquela técnica. O que acaba acontecendo? O cliente, gente, veja bem, a gente tem que ser isso, a questão dos métodos, dos cursos, das técnicas, ele é muito significativo, ele é muito importante para nós que somos terapeutas. Não, eu quero fazer uma formação, né, em terapia regressiva com o Milton. Por que terapia regressiva? Porque tem que tratar traumas, fobias e complexos. Beleza. Aí a gente vai lá e fala assim, faço terapia regressiva. E aí o cara fala assim, prazer, eu sou Milton Menezes. Eu faço o trabalho de elevação espiritual, de não sei o quê. E o cliente não sabe se aquilo é de comer ou de passar no cabelo. Ele não sabe. Porque a questão dos métodos, elas são importantes para nós. Isso para nós, no meio do terapeuta, tem significado. Mas para a maioria das pessoas, isso não faz o menor sentido. Eu comecei a ver que as pessoas, por isso que eu mudei muito a forma de trabalhar os meus métodos, porque não adianta falar para a pessoa, falar assim, olha, eu faço a constelação sistêmica transpessoal, um método que eu desenvolvi. A pessoa olha para mim e fala, que legal, eu tenho um livro sobre isso, poxa, que bacana, então ele deve ser bom. Porque o cliente, na verdade, ele está pouco se lixando qual é a técnica que você usa. A grande maioria não quer saber o que o seu cliente quer saber. Você pode me ajudar na minha dor? Você pode me ajudar a superar a minha dor? Ele não quer saber. Quando eu, por exemplo, comecei a perceber isso, a ouvir das pessoas, e eu peguei os meus métodos, eu comecei a ver que eu tinha dificuldade, que a pessoa chegava para mim e falava assim, você faz constelação? Aí eu falei, não, mas eu faço, mas a minha constelação é diferente e tal. A pessoa está perguntando porque alguém falou para ela que constelação é bom, ela sabe. Mas quando eu falava para ela assim, mas você está pensando em constelação por quê? Qual é o seu problema? O que realmente você está me procurando para quê? Ela fala assim, nossa, eu estou desesperado porque eu estou sem vontade nenhuma de viver. Eu estou me entregando. Na hora, então, que eu entendo o que o cliente está falando e eu vejo a forma de poder mostrar para ele que eu posso ajudá-lo, ele não quer saber se eu vou usar uma regressão, se eu vou usar a parte sintética, se eu vou usar a constelação. Foi aí que, ouvindo o cliente, eu comecei a ver que o que ele estava buscando era diferente do que eu estava falando. E mesmo assim as pessoas vinham, porque elas me viam, me ouviam, né, assistiam aqui, e elas acabavam vendo que eu podia ajudar. Porque aí eu percebi por que eu sempre consegui conectar com as pessoas. Porque toda vez que eu faço uma palestra, toda vez que eu dou uma aula, toda vez que eu faço uma imersão, toda vez que eu faço um encontro exclusivo sobre um tema, naturalmente, eu sempre falei para as pessoas da dor delas, de como eu via e entendia o que acontecia com elas. E elas olhavam e falavam assim, nossa, esse cara entende o que está acontecendo comigo. Esse cara me entende. Tinha quantas e quantas vezes as pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, parece que você está falando de mim. Parece que você me conhece. Eu falei, vocês não sabem, mas eu sou igual Big Brother, eu tenho uma câmera na casa de vocês, eu sei exatamente o que vocês falam, o que vocês sabem. Nossa, você fala exatamente como meu marido fala. Eu falei, eu conheço ele, eu tenho uma câmera lá. Não é isso não, sabe por que é? É porque eu entendo de gente, comecei a ouvir as pessoas. E quando eu falo, como elas se sentem, ela fala assim, nossa, esse cara pode me ajudar. Então, veja, não adianta eu falar do meu... Eu falo para terapeutas do meu bem, constelação, porque para vocês isso faz sentido. O meu cliente...
Isso não faz o menor sentido. Mas nós, muitas vezes, caímos nessa armadilha, né? De começar a divulgar. Não, então, agora, os benefícios da constelação, agenda aberta. Sim, dificilmente o cliente vai olhar para você, está agenda aberta, e dizer, vou consultar com ela porque a agenda dela está aberta. Isso é uma estratégia, uma forma de falar que não conecta com a dor das pessoas. E isso não quer dizer que você tem que ser dramático, falar da dor. Não, isso é falar autenticamente da dor. Então, as pessoas que também estão no mercado digital oferecendo os seus processos terapêuticos, elas estão oferecendo os processos terapêuticos tradicionais. E aí, o que acontece com o cliente? Ele vê, ele tem lá um problema, ele vê até que ele sofre daquilo. Mas ele, quando vai ver, essa pessoa oferece uma terapia. Muitas vezes, o cliente fala assim, nossa, terapia vai durar muito tempo, que ainda se tem essa noção de que terapia vai ser muito longa, que vai ser cara, porque como ele vai ter toda semana que não sei o que e tal, ele não tem tempo, tem um preconceito em relação à terapia, ainda existe pessoas que não tendo consciência da solução, acham que elas não precisam disso, que elas precisam de alguma coisa, vão buscar lá a dica e o curso online, chegar uma hora que elas veem que realmente elas precisam de uma coisa que de fato possa levar a uma transformação. O problema é que tem um certo descrédito, né, de tudo que se oferece, então as pessoas também ficam resistentes. Mas muitas vezes os trabalhos sérios, né, que têm essa característica tradicional, elas estão sendo, não é rejeitadas, mas elas têm um pouco de distanciamento de muitas pessoas por conta disso. Elas ficam achando, então, que eu vou ficar a vida toda, que vai criar uma dependência, ou então tem um preconceito de que é coisa de maluco, que eu não preciso disso. Isso ainda existe, e muito. Nós aqui no nosso meio achamos que não, mas quando você ouve as pessoas, você vê que esse tipo de argumento é muito forte. E a gente está tentando falar de constelação, de regressão, de hipnose, não sei das quantas. As pessoas, quando ouvem isso, até falam, não, regressão não vai voltar. Hipnose deixa a gente, vai fazer, eu vou ficar igual galinha lá, cocoricando lá. As pessoas têm representações e a gente está falando de uma coisa que não conecta com o que as pessoas estão precisando. Essa é uma realidade que a gente fica, às vezes, indo para lá e para cá, tentando ver como é que a gente faz para poder atender essas pessoas. Bom, quando a gente pensa nisso, gente, o que vocês precisam, então, fazer quando a gente pensa em preparo? O primeiro preparo é em relação ao método. Ou seja, não adianta você ter um monte de métodos, um monte de formações, como se isso fosse a saída para você estar mais preparado, ou melhor preparado para atender as pessoas que vêm com problemas de relacionamento. Não é. Você precisa ter e construir, formatar um método de trabalho, uma forma de trabalhar que você use os seus recursos, aquilo que você já tem, mas que possa ser breve, né? Ou seja, que possa ser breve, que ele possa ser realmente capaz de ter um tempo, né? uma duração com começo, meio e fim. Tem que ter uma previsibilidade do que esses processos que já não cabem mais, pelo menos no primeiro momento, não adianta. As pessoas que estão mais ou menos conscientes, elas não veem isso. Tem que ter eficácia, ou seja, tem que ser um método que você possa aplicar e que você perceba que tem resultado, né? E tem que ter um foco naquilo que é específico do problema. O que eu quero dizer com isso? Se você quer trabalhar com problema de relacionamento, você tem que focar no que é específico nos problemas de relacionamento. Não adianta você querer, como acontecia, né? Eu sou da época, né? Eu tenho 36 anos, né? Eu fui agora, estou precisando validar meu diploma em Portugal. Aí o cara da universidade falou assim: olha, senhor, como o seu diploma é muito antigo, não é digital, o senhor vai ter que ir lá na unidade, porque é tudo em papel, vai ter que localizar lá o papel. Eu falei, aham, ok, né? Eu sou da época, né, em que o psicólogo fazia um cartão de visita de papel e fazia assim, fulano de tal, CRP tal, né, o número do conselho, e falava assim, criança, adolescente e adulto, casal. E aí você colocava isso, ou seja, você atendia todo tipo de cliente, você atendia fobias, emagrecimento e problemas conjugais, e você tinha recursos para trabalhar isso tudo. Vejam, hoje,
a demanda está tão específica e as pessoas estão tão imediatistas que se você faz uma proposta muito vaga, elas não conseguem ver que você realmente pode ajudá-los. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Assim, desculpem, eu vou pedir desculpas antes de falar, tá? Se você realmente não tem gosto, não tem afinidade, não gosta, né, de atender problemas de relacionamento, não procure fazer isso para ter muito cliente. Só vá fazer realmente um método focado num problema se você vê que realmente é alguma coisa que você gosta de fazer e você tem interesse de poder se mobilizar e usar recursos para ajudar essas pessoas que têm esses problemas. Porque algumas pessoas estão também procurando, como é um dos itens que está mais procurado, o pessoal vai, vou fazer então o meu problema de relacionamento. Só que isso não conecta com a sua alma. E aí, então, não adianta. Então, você tem que colocar no seu método um foco específico do tipo de problema que você está querendo resolver. Aí as pessoas vão assim, mas aí eu vou falar que eu vou trabalhar só com fobia? Aí, na verdade, eu vou perder a pessoa que tem um problema do casamento, eu vou perder o... Mas isso é a mentalidade do terapeuta que precisa mudar. Por que você acha que você está mais preocupado, então, com o que você vai perder, o cliente que não vai vir, com o cliente que pode vir naquilo que você sabe fazer melhor? Isso é uma mentalidade nossa que a gente acha, então, que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai perder. Mas quando eu defino claramente naquilo que eu sou bom, as pessoas que têm aquele problema e percebem o resultado, por isso que eu digo, né, a entrega, o método tem que entregar a transformação que ele promete. Então, se eu prometo destravar, eu tenho que ter um método que promova destravamento. E na hora que, então, eu defino um foco nisso, as pessoas que têm esse tipo de trava, elas vão vir e vão se beneficiar. Aí você sabe o que a gente fica achando? Que a gente precisa abrir para poder pegar mais gente, para poder ter um número de clientes. Eu vou dizer para vocês, quando a gente faz isso, a gente perde cliente. Porque a gente deixa de ser visto por aquele que realmente a gente pode ajudar. Isso é uma mentalidade nossa que tem que mudar e que começa no método. Então não adianta você falar que faz constelação para trabalhar problemas de familiares. Talvez você precise definir assim, com qual tipo de problema que eu vou resolver. Com qual tipo de problema de cliente que eu quero lidar. Com qual eu acho que eu posso agregar mais. Que eu posso e tenho recursos para poder ajudar essas pessoas. Então, o método ele é fundamental. Você tem que preparar e estar apropriado de um método que seja, então, eficaz, seja breve, ele tenha esse tipo de foco para você poder, inclusive, poder comunicar isso e que entregue a transformação que você promete. O método, então, é o primeiro ponto do preparo. Você tem que estar buscando. E às vezes nós temos, por isso que eu falei, nós temos várias formações e a gente não consegue. Aí o que você acha? Eu sou terapeuta, o que você faz? Aí eu faço mesa radiônica, eu faço reiki, eu faço isso, faço aquilo outro. O cliente olha para isso e fala assim, nossa, quanta coisa, isso deve ser bom, né? Mas se você fala, eu trabalho problemas de relacionamento com relação a separações, aquelas pessoas que estão passando por dores na separação, vão falar assim, essa pessoa pode me ajudar. Só que aí você tem que ter realmente, formatar, né, o seu método para que ele seja eficaz. Não adianta você só, que existe muito também por aí, né? Você coloca meia dúzia de exercícios e diz que você vai trabalhar para quebrar a procrastinação. Procrastinação. Aí você tem um monte de saída para a procrastinação. A maioria delas não é suficiente para ajudar as pessoas que estão procrastinando. Isso é oportunismo. Vejam, às vezes a pessoa até acredita naquilo. Algumas vão ser beneficiadas, mas não é o nosso tipo de cliente, não é o nosso tipo de trabalho. Não acho que as pessoas que estão aqui, elas estão conectadas com esse tipo de propósito. Então, formatar e pensar no método, aquilo que você vai formatar, você vai empacotar o seu conhecimento de uma forma que tenha esse tipo de característica, é fundamental para atender as pessoas que têm problemas de relacionamento. Não adianta você ser muito bom em ansiedade. Se você é bom em ansiedade, vai trabalhar ansiedade. Vai trabalhar com ansiedade. Tem um monte de gente sofrendo ansiedade. Se você quer trabalhar com problema de relacionamento, você tem que se preparar entendendo a dinâmica, o problema, a especificidade dos problemas de relacionamento. Terapeutas, normalmente, então, podem atender tudo. Eu atendo todos os tipos de problema. Mas isso, ao longo desse tempo todo, não foi um problema. Hoje, depois de algum tempo, eu comecei a ver que eu precisava começar a especificar o tipo de cliente que eu prefiro atender. Como é o caso do destrave de relacionamentos. Então, método é a primeira coisa. A segunda coisa que vocês precisam se preparar é isso que eu estou falando da apresentação do método, né? Como vocês, depois de empacotar, né, como é que vocês apresentam, como é que vocês falam do método. E quando eu falo de apresentar, não é só na rede social, às vezes a dificuldade de você falar.
quando eu faço, né, algumas acompanhamentos com alguns ex-alunos, né, terapeutas e tal, e aí eu, às vezes, brinco com eles que se você pegar a sua lista de contatos do WhatsApp e você formatar dessa forma e você mandar para um grupo de WhatsApp um tipo de trabalho que você está fazendo com um método específico para uma determinada dor, você não precisa ir para a rede social. Algumas daquelas pessoas vão se interessar ou vão conhecer alguém que se interesse para você poder atender. Porque é a forma como você fala, é a forma como você, quando está numa roda, alguém te pergunta o que, é que você faz e você pode falar de uma forma que a pessoa fala assim, nossa, isso aí é bacana. Isso aí pode ser que me interesse. Ok? Maria. É Ana Maria ou Mariana, hein? Mariana? Tá muda. Coloca no... Você precisa de mutar. Você quer me perguntar, Maria? Mariana? Você tem que mutar. Tá mudo? Você tem que tirar o microfonezinho lá. Pode começar com a agora. Enquanto você acha aí, eu vou falando aqui, tá, Maria? É só você achar no microfone e você desabilitar o microfone para poder falar, né, para poder sair do mudo, tá? Então, quando a gente está falando de uma apresentação do método que você está escolhendo, o que é importante? Você definir, por exemplo, um nome. Um nome para o seu método. Não adianta você falar que você faz constelação, que você faz, né? O nome. Por que eu coloquei destrave? Vocês percebem a lógica? Isso eu vou aprofundar na imersão, né? Para aprofundar vocês em relação a alguns desses pontos, né? Diga, Maria. É Maria Ana? Oi, oi, boa noite. Boa noite. Diga. Tá me ouvindo? Vou te ouvindo, agora eu tô. Ah, sim. Você fala bastante sobre relacionamento. Sim. Mas aí, eu poderia atender crianças, adolescentes, qualquer outro tipo também, ou teria que ter um curso específico para esse público, por exemplo? E se você poderia falar um pouco sobre energética? Uma energética vai sair muito daqui da minha proposta da aula de hoje, tá? Sim. A questão de crianças e adolescentes, ela é uma outra lógica, é isso que eu estou falando da especificidade, entendeu, Mani? Se eu, então, quero atender problemas de relacionamento, eu preciso colocar meu foco para entender essa dinâmica, para poder compreender o que costuma acontecer, porque é isso que vai me dar muito mais potência para ajudar esse tipo de cliente. E esses clientes, sendo bem atendidos, eles vão chamar outros clientes disso. Então, se eu quero, e nenhum problema nisso, pelo contrário, né, atender crianças hoje é um desafio, porque não basta querer atender crianças, não basta gostar de crianças, tem que saber atender crianças. Então, é uma outra formação, é uma outra pegada. É claro que, por exemplo, quando você faz a minha formação básica, você vai aprender o básico dos meus 3 métodos. Aí depois, a aplicação disso, né, é que vai depender do tipo de público que você vai atender. Então, se você quer atender, por exemplo, crianças e adolescentes, você tem que se focar em entender a especificidade, por exemplo, do que acontece nas crises da adolescência, porque vão ser temas que vão aparecer para você, diferente dos temas de relacionamento de adultos. Então, o que eu estou falando é exatamente isso, entendeu? A importância de poder definir com que tipo de público você vai trabalhar. Ok? A questão da energética aí realmente foge um pouco daqui, né? Aí você me desculpa, mas assim, eu teria que saber o que você está chamando de energética, porque aí tem alguma coisa que é um termo que a gente pode usar para vários entendimentos, né? O que eu posso falar para você é que quando a gente trabalha dentro do meu método, numa proposta integrativa, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos trabalhando com um aspecto de um paradigma, de um modelo muito mais amplo do que a psicologia tradicional, incluindo decisivamente as questões espirituais, as questões de campo, as questões das relações no campo. A constelação está falando de um campo, alguns chamam de energético, outros mórfico, enfim. Aí os nomes aqui podem complicar, mas nós estamos falando exatamente de um tipo de realidade, de um tipo de variáveis de relacionamentos, de desenvolvimento das pessoas, que, no meu caso, considera essa dimensão mais ampla, né? Talvez até considerando isso que você está falando de energético.
mas com certeza tratando desse tipo de situação. Agora, a minha perspectiva, mesmo quando eu considero essa realidade mais espiritual, de campo, ela é sempre psicoterapêutica. Ou seja, eu não estou preocupado apenas com a aplicação da técnica, mas a partir da técnica ajudar as pessoas a entenderem a implicação delas na transformação necessária que elas precisam fazer. Então, mesmo considerando essa dimensão, vamos dizer, que você está chamando mais energética, o objetivo é psicoterapêutico sempre, não só a aplicação da técnica. Você assistiu a minha live de ontem, Maria? Sim, assisti. Isso, aqui sobre aquilo que eu estava falando, né? A minha perspectiva é sempre muito mais psicoterapêutica do que só da aplicação da técnica. Ok? Sim. Tá legal? Uhum. Ok, obrigada. Tem mais duas mãozinhas levantadas, deixa eu descobrir quem é. É que aqui eu só vejo um pouquinho das pessoas, né? Eu não vejo todo mundo. Quem levantou a mão? Peraí. Vamos ver aqui. Marleide, está de mão levantada, Marleide? Quer falar comigo? Sim, sim. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pergunte. A pergunta é, né, dentro desse assunto, né, da terapia para casais, qual a sua opinião sobre alguém que é divorciado, separado, não casou, mas quer trabalhar com terapia de casais? Marleide, não vejo nenhum problema, porque é a mesma coisa de eu tentar atender pessoas e eu achar que eu tinha que ser transformado para poder ajudar as pessoas na transformação. E aí ferrou, né? Porque eu não estou dessa transformação toda, eu estou correndo atrás, né? Veja, isso não é um impeditivo das pessoas, por exemplo, tem gente que fala isso, né? Você não teve filhos, como é que você vai atender crianças com problemas de mães com filhos? Isso não tem a ver com a experiência pessoal. Porque imagina se eu tivesse que ter experiência em todos os problemas de relacionamento para poder ajudar as mulheres de relacionamento. Imagina se eu só pudesse ajudar as mulheres, se eu fosse mulher, porque só uma mulher é capaz de entender as mulheres. Isso é um equívoco, né? O que a gente precisa é não deixar, e aí sim uma preocupação, não deixar que as nossas questões pessoais, que todos nós temos, de relacionamento, sexuais, eu costumo dizer que não é quem tem ou quem não tem, é qual que a gente tem. Porque todos nós temos em algum nível, algum tipo de conflito, enfim. É quando a gente percebe, e aí é importante que o terapeuta esteja nessa observação, dele perceber se a história de vida dele não está interferindo na forma como ele aborda o problema, o método que ele está usando para ajudar os seus clientes. Aí depende de um processo de autoobservação do terapeuta para estar preparado para atender outras pessoas, em qualquer campo, não é nem só de relacionamento, tá? Não é nem só de relacionamento. Imagina, então, quem é que poderia atender pessoas de relacionamento? Quem tem um relacionamento estável? Quem não tem relacionamento? Não pode atender quem já se separou? Então, né, imagina, tem relacionamentos que estão instáveis há 40 anos que são extremamente infelizes, estão estagnados, né? Então, Marleide, não é o critério. A questão é se o terapeuta percebe que a história de vida dele não está interferindo no discernimento, né, no equilíbrio dele em abordar as outras pessoas que sofrem as suas questões. Se a gente percebe isso como terapeuta, a gente tem que buscar ajuda, né? E aí, esse é sempre um tema muito delicado para o terapeuta, porque se às vezes é um ponto cego para a gente até não percebe, né? A gente tem que estar atento e se perguntando com que tipo de cliente eu tenho mais dificuldade, que tipo de temas de queixa que eu tenho dificuldade, para um processo pessoal que não impeça que eu possa atender outras pessoas. Ok? Tá claro? Maria, é isso que você está falando, por exemplo, dos adolescentes, e é isso que eu estou falando aqui, ó, quando a gente fala da apresentação do método, e aí o método tem a ver com isso, né? A escolha também do método, é você saber com que nicho e que tipo de subnicho que você quer trabalhar. Então, por exemplo, eu quero fazer terapia, eu quero ser terapeuta, eu quero atender terapeutas, mas eu quero atender problemas de relacionamento, e dentro do problema de relacionamento eu quero trabalhar com pessoas que sofrem abusos de relacionamento. Então, isso é uma definição no nicho e um subnicho, porque isso é que vai fazer com que você possa se especializar. Por isso que eu digo, tem que ser alguma coisa que você realmente goste de fazer, que aquilo ali é que provavelmente vai ser aonde você vai agregar mais e você vai ajudar mais essas pessoas. Quanto mais você faz isso, parece que a gente fica com isso com menos pessoas, né? Não, mas com isso eu vou diminuir o número de pessoas que eu posso ajudar. É o contrário. Vai ficar tão mais claro que tipo de ajuda que você pode fazer que as pessoas vão te achar muito mais fácil. Então, a possibilidade de você ajudar mais gente é muito maior quando você tem clareza e você define como é que você vai apresentar o seu método. Por exemplo, de novo, né? Eu tenho o Destrave e seus bloqueios, que é o programa geral.
Mas o destrave em relacionamentos, a pessoa ouve e ela sabe assim, nossa, eu sei o que, eu sei o que eu vou ter nisso aí. É para relacionamentos, e dentro dos relacionamentos eu tenho subnichos, né? A traição, algumas pessoas participaram aqui da imersão que eu fiz. As marcas da traição, do abandono, da rejeição. Porque é um subnicho dentro do problema de relacionamento. Que eu tenho muitas pessoas que me procuram para questões de sofrimento de traição. Relacionamentos tóxicos e abusivos, é um subnicho, ou seja, quando eu defino, e veja, não quer dizer que eu tenho que definir um, eu tenho vários, mas quando eu vou falar sobre traição, as pessoas que estão passando por esse problema, eu faço, nossa, isso aí pode me ajudar. Por quê? Porque eu estou definindo como eu apresento o método de destrave relacionamento, já sabe o que é, para traição, nossa, é isso que me ajuda. Não, não é isso que me ajuda. Então, não adianta essa pessoa que eu não vou ajudar ser meu seguidor lá no Instagram. Eu não vou poder ajudá-la, só para ter seguidor. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, inclusive na forma como a gente apresenta. E aí, conversar aqui, entre aspas, com as dores desse cliente típico. Então, na hora que eu sei que eu vou trabalhar com mulheres que sofreram traição, eu vou falar, até pela minha experiência clínica de atender centenas de mulheres com essa situação, de falar assim, só quem passa por uma traição é que sabe realmente como é que é ver o chão abrindo como se o mundo tivesse acabado. Essa mulher que foi traída vai olhar e falar assim, esse cara sabe o que eu estou passando. E eu sei. Por quê? Porque eu ouvi essa mulher. Eu ouvi essa mulher durante anos. Eu ouvi essas dores e vi como é que elas sofrem. Algumas que endureceram por causa disso. Então, na hora que eu falo, se isso mesmo, eu endureci. Vejam, eu não estou falando para que ela, então, chegue até mim, porque aí eu estou persuadindo. Não. Eu estou falando diretamente a dor dela. Na hora que ela vê isso, ela fala assim, nossa, esse cara aí pode ser o enfermeiro da minha vida. Esse cara aí pode me ajudar. E aí, realmente, eu tenho uma condição de ter um método que eu posso aplicar e que eu sei que vai ajudar essa mulher. E a gente fica, então, eu faço constelação. Isso já não cabe mais. É preciso pensar como você vai se preparar. Aqui eu estou falando especificamente para problema de relacionamento, porque as pessoas estão interessadas em aprender comigo como eu faço. Então, por isso que eu estou falando especificamente, mas isso cabe para qualquer definição, para qualquer nicho. E o dilema do marketing digital, né? Qual é o dilema do marketing digital? Ou a gente faz essas postagens para poder atender, faz conteúdo e grava vídeo, mas você não sabe nem para que você está fazendo. Muitas vezes o profissional do marketing digital, ele quer que você faça uma coisa porque ele acha que como nos outros nichos, outros mercados funcionam, nesse vai funcionar. Nesse mercado, nessas pessoas com desenvolvimento pessoal, de dores, da terapia, algumas das regras, dos princípios do marketing digital não funcionam. Não adianta eu usar um gatilho mental para a pessoa de escassez. Olha, as minhas vagas vão acabar para terapia. Isso vai trazer o quê? O cara que está desesperado? Não, vai trazer um cara que vai aproveitar a oportunidade e, de repente, não é o cara que eu posso ajudar. Então, não adianta, de repente, eu fazer um gatilho de escassez para poder chamar o cliente. Isso funciona em vários outros mercados. A gente, quando vai comprar curso, quando vai comprar lá o ingresso que a gente quer lá, o cara coloca, acabando o ingresso, a gente vai lá e compra. Isso funciona. A terapia, isso não funciona. Então, eu tive que, muitas vezes, durante muito tempo, brigar com o pessoal do marketing digital, e ele falou assim, não pode falar de dor, tem que falar só do desejo. Eu falei, olha, não adianta eu falar do desejo, o desejo do cara é melhorar, mas quando eu falo da dor, ele fala assim, nossa, esse cara me conhece. E o cara, não, mas... Ou seja, o nosso tipo de trabalho, ele tem algo muito específico, ele tem alguma coisa que não é um produto qualquer, ele é um produto que fala de contato com seres humanos, com a dor dos seres humanos. Nós queremos viver de ser terapeutas, queremos ganhar dinheiro de ser terapeuta, mas não é qualquer dinheiro que a gente vai ganhar. Não é qualquer dinheiro que vai servir para a gente. Mas quando a gente começa a ver o que realmente a gente pode fazer diferença, as pessoas vão vir, a gente vai poder ajudar e a gente vai se realizar como terapeuta. Mas é preciso estar preparado para ser terapeuta e ter alguns cuidados como esse. Né? O método, a apresentação do método e a entrega, né, gente? Porque também não adianta eu dizer que tem um método de destrave fantástico, que todo mundo fala, nossa, destrave deve ser ótimo. Aí eu faço uma definição lá para poder falar da dor para as pessoas. E vem um monte de gente. Se eu não entregar, não adianta nada. Se a minha entrega não for efetiva, não adianta nada. Então, quando a gente pensa na entrega, quer dizer, o tipo de trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que pensar isso. Né? Então, vejam, eu costumo brincar com o pessoal, meus alunos principalmente, né? Eu costumo dizer assim, todos os meus métodos, eles estão focados como base, né, como objetivo principal, a transformação da consciência. Isso é a base de todos os meus métodos.
Mas vamos combinar, né? Transformação da consciência não vende. Você acha que alguém vai fazer terapia comigo porque quer transformar a consciência? Quem é que vem querendo transformar a consciência? Um grupo pequeno de pessoas que tem uma consciência muito mais elevada, né? De realmente perceber que precisa fazer uma transformação para poder deixar de sofrer. A maioria das vezes, a nossa entrega ela vai ser voltada para o público que, que é meio consciente. O que é meio consciente? Ele tem uma noção do problema dele, que ele está sofrendo, e a leve impressão de que aquilo que a gente está oferecendo pode ajudá-lo. Então, a gente tem que ter uma entrega voltada para essa pessoa, mas focada na promessa que a gente deu, que a gente fez. Promessa que eu digo assim, aquilo que a gente falou que o nosso método atende. Então, veja, na hora que eu falo destrave relacionamentos, a pessoa vem, ela entende que aquilo pode destravá-la, a minha entrega, então eu sei que essa pessoa, ela precisa fazer uma mudança muito mais profunda, mas não adianta eu falar para ela, olha, você tem que transformar o seu traço de caráter, você tem que levar, fazer meditação, e você, cara, eu tenho um problema aqui que eu não consigo sair de casa. Agora, quando eu falo, você vai destravar para poder chegar a sair de casa, é real, é verdadeiro e vai dar o início desse processo, ou seja, a gente vai muitas vezes entregar para um público de meia consciência e com a entrega a gente vai aumentar o nível de consciência dele pelo próprio processo terapêutico que a gente está oferecendo. Então, o destrave relacionamento, ele não resolve a vida total de relacionamento da pessoa. Ele vai ajudar essa pessoa a tomar consciência onde ela está travada, ela vai destravar e daí ela começa o processo de mudança. Na hora que ela começa a estar mais consciente, o que ela faz? Metade das pessoas que me procuram para fazer o destrave individual, metade delas depois vai querer fazer terapia comigo. Por quê? Porque elas percebem que elas não precisam aprofundar, ampliar, tem desdobramentos na vida dela, no profissional, com dinheiro, que tem a ver com aquilo. E aí, então, ela ficou mais consciente para aí sim ela poder fazer a terapia. Outros não. Outros vão se beneficiar daquilo, só naquele ponto, e vão embora. Beleza, nível de consciência. Não adianta a gente tentar conscientizar todo mundo ou falar para as pessoas que não têm consciência. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai entregar, como é que a gente vai falar. E não é enganar as pessoas, mas é poder ajustar aquilo que elas realmente precisam, o que elas acham que precisa, elas acham que precisam de alguma coisa. A gente sabe que elas precisam de mais. Mas se a gente não trouxer para atender a primeira necessidade dela, ela não dá o próximo passo. Essas pessoas são só aquelas que estão com nível de consciência muito grande. Então, a gente precisa se preparar para isso. Isso aqui não é assim. Isso aqui exige você se dedicar a um trabalho de como você vai pegar os recursos que você tem. Qualquer um aqui. Alguns aqui já fizeram meus cursos. Nos meus métodos eu estou fazendo isso no Destrave. Agora, você pode tem gente que fez curso de constelação, fez curso de reiki, tem mesa radiônica, trabalha com apometria, não importa. Mas é como você vai definir a forma como você vai falar para essa pessoa, o método que você vai aplicar, o objetivo dele, com que tipo de pessoa você quer lidar. É isso que vai tornar o seu trabalho mais efetivo. E volto a dizer, se você for fazer isso para aumentar o número de clientes e aumentar a sua renda só, você, lamentavelmente, não vai ter sucesso. Ou se tiver sucesso, ele vai ser efêmero. Você precisa fazer isso com aquilo que realmente tem a ver com a sua alma, com aquilo que você veja e fala assim, isso aqui eu gosto de fazer. Como a Maria falou, eu quero atender criança. Pode até ser que depois ela mude, mas é buscar alguma coisa que fala assim, isso aqui é onde eu acho que eu posso fazer diferença na vida dessas pessoas. E não adianta, então, agora eu querer fazer, sei lá, ser igual ao Anthony Robbins dos Estados Unidos, para colocar 5.000 pessoas numa plateia, fazer intervenções que eu conseguiria fazer, mas eu não vou ser capaz de fazer daquela forma para fazer uma divulgação daquele ponto, daquele tamanho. Não é isso que agrega a minha alma. Não é isso que realiza o meu propósito. Então, eu já sei que eu não vou ter 1 milhão de seguidores na minha rede social. Isso já me incomodou há uns anos atrás, 10 anos atrás, eu falava, nossa, eu ficava doente com isso, como é que pode? Eu tenho tanta coisa para falar e as pessoas não querem me ouvir. Porque eu vi que, na verdade, eu tinha que definir para quem eu ia falar, e na hora que eu falo para as pessoas que querem me ouvir, eu vou estar fazendo o meu papel, eu vou estar atendendo o meu propósito, e aí eu vou ser feliz. E aí eu vou atender, eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu estou conectado com aquilo. Isso não é fácil de achar, né? A gente precisa buscar, mas começa com essas reflexões. A gente precisa se preparar para isso. Não é só apenas uma série de outros cursos que vão ajudar você a ter esse tipo de preparo. Então, a base do sucesso, vamos dizer assim, é isso que eu estou falando para vocês, né? É preciso entender para atender. O que eu quero dizer com isso? É preciso entender a dor do seu cliente. É preciso entender e escutar o seu cliente, ouvir o seu cliente. É preciso entender
quais são os recursos que você pode ser mais efetivo com eles. É isso que vai fazer com que você consiga atender. A gente normalmente se prepara com um monte de informações, um monte de técnicas, achando que isso que vai ajudar a gente a atender. Isso ajuda a gente a aplicar técnica. Mas entender a pessoa, entender como a gente pode ajudá-la, entender o que ela procura, entender o que a gente pode oferecer, isso é um outro trabalho que a maioria dos terapeutas não faz. Eu tive a sorte de começar numa época em que o desenvolvimento dos meus métodos me trouxeram uma visibilidade, uma busca, a possibilidade de falar para as pessoas, e eu fazia isso naturalmente, de falar da dor das pessoas. Hoje eu percebo que isso era já uma forma de fazer, que eu estou agora ensinando, e que teve o resultado. Não era por causa do método, era para a forma como eu conseguia falar aquilo que fazia sentido para mim, de poder colocar a minha melhor energia, a minha melhor disposição de poder ajudar as pessoas. É isso que fez dar sucesso. Então, se eu não entender, eu não vou conseguir atender. É preciso entender para atender. E entender é poder fazer isso, né? Uma escuta diferenciada daquilo que está todo mundo falando. Né? Hoje tem um burburinho nas redes sociais, todo mundo oferecendo um monte de coisa, mas o que você realmente quer oferecer? Qual é a diferença que você acha que pode fazer na vida dessas pessoas? E aí, por exemplo, para dar esse resumo, né? Por isso que no Destrave, o Destrave Relacionamentos, e por que eu estou falando isso? Porque o Destrave Relacionamentos é um exemplo típico disso, né? Vejam, tem um nome forte, Destrave Relacionamentos. Quando a pessoa vê, eu falo disso, a pessoa já sabe, ela já tem uma noção de destravar, é quase que intuitivo, né? A pessoa nem sabe exatamente o que é destravar, o que ela vai, mas destravar representa sair de uma trava, sair de uma paralisação, sair de um bloqueio. Relacionamentos. Então, tem um nome forte, tem uma promessa clara e fácil de entender. A minha promessa eu ajudo mulheres, hoje muito mais mulheres, né? Eu ajudo mulheres que têm problemas e que estão travados nos seus relacionamentos a encontrar uma saída para começar a viver de uma forma feliz. É muito claro, é isso, vai destravar. Não quero dizer que eu vou arrumar um marido em 3 dias, né? Trago o amor em 3 dias, né? Eu uma vez vi isso em São Paulo e pensei que era piada, mas eu vi mesmo em São Paulo, né? Um papelzinho colado no poste, né? Dizendo, traga o amor em 3 dias, desde que ele esteja em São Paulo. Porque se estiver no Nordeste, imagina, né? Aqui longe do Brasil, grande pra caramba, em 3 dias vai ficar mais difícil, né? Então, é uma promessa clara, fácil de entender e que as pessoas, mesmo de meia consciência aqui não é estado intelectual, não, cognitivo, né? É consciência emocional, é consciência psicológica, né? Então, mesmo as pessoas que têm uma consciência ainda não muito grande do seu problema, quando elas falam de destrave e relacionamento, elas sabem, elas entendem, intuitivamente elas percebem qual é a promessa. Conversar, então, com o público, o método de destrave e relacionamento, ele conversa com o público consciente e o que está meio consciente, porque o destrave e relacionamento, ele não vai conversar com os que estão muito inconscientes. Por quê? Porque os que estão muito inconscientes estão buscando as dicas, estão buscando os gurus, estão buscando saber como é que faz para poder responder ao ficante, se vai transar na primeira encontro ou não, né? Então, esse tipo de público ainda está muito imaturo para buscar o tipo de terapia que a gente faz. Mas quando a gente faz dessa forma, por exemplo, destrave e relacionamento, eu consigo me comunicar e falar com o público que é meio consciente e com o público já mais consciente. Então, isso coloca um número absurdo de pessoas que sofrem e que estão buscando ajuda. Nesse momento, gente, existem milhares de pessoas que têm problemas de relacionamento e estão procurando ajuda. Elas estão precisando de alguém que elas possam confiar e falar assim, nossa, eu preciso dessa ajuda. E aí vamos combinar. Quantas pessoas você precisaria atender numa semana para você viver de ser terapeuta e poder fazer um bom trabalho? 4, 5 por dia? 25 por semana? Eu que atendo de 15 dias, 50 pessoas, então, vai. O que são 50 pessoas no meio dessa multidão de gente que está procurando ajuda para relacionamento? Não é nada. Por isso que eu digo, não adianta você ter 1 milhão de seguidores, porque você precisa ter uma forma dessas 50 pessoas poderem ouvir você, ver você, e com o tempo elas poderem chegar até você e falar assim, pô, como é que é o seu trabalho? O que você pode fazer? O que o Destrave pode fazer por mim? Como é que você pode ajudar a destravar a minha vida? E aí, essas pessoas vão ser ajudadas por você. Não adianta tentar oferecer para todo mundo
se realmente aquilo que você define é o que vai poder trazer as pessoas que você pode ajudar. Por isso que eu digo, não adianta fazer isso só pensando na quantidade de clientes para poder ganhar dinheiro, para poder, se isso não está conectado com a sua alma, com aquilo que você acha que pode fazer de melhor e de diferente na vida das pessoas. Se não tiver isso, é sistêmico, vai ter vida curta. Então, a gente vê muito isso, né? As pessoas que começam, eu vejo isso, né? Porque as pessoas de uma época falam assim, eu trabalho em relacionamento. Aí depois, numa outra época, eu trabalho o sagrado feminino. Aí daqui a pouco trabalha a criança interior. Aí depois trabalha a prosperidade. Aí depois trabalha, quer dizer, se você não tiver, e você pode trabalhar vários temas, mas se você não tem essa consistência para ter esse tipo de foco, a sua tendência é ficar muito mais disperso do que se você ficar naquilo ou focado numa coisa que você se torna realmente muito mais apto, né? Então, o Destrave Relacionamentos, por exemplo, quando eu faço individual, né? É breve, porque ele é um programa que vai de 5 a 10 sessões que eu ofereço para a pessoa, dependendo do tipo de problema, né? Então, as pessoas que querem, né? Nós temos aí agora, algumas pessoas já estão até inscritas no Destrave Relacionamento, né? Olha só. Já tem gente quase inscrita aí no Destrave Relacionamento, não é mesmo, Nil? Então, assim, lá no Destrave Relacionamentos, quando eu ensino, eu mostro isso. Como é que a gente faz o diagnóstico para saber, pelo problema, se a gente vai oferecer 5 ou 10 sessões para essa pessoa? O que a gente faz nessas 5 ou 10, entre 5 e 10 sessões para poder ajudar a destravar aquele ponto, né? Um baixo investimento, que a pessoa sabe, tem começo, meio e fim, ela sabe quanto ela vai investir, a gente pode fazer um valor que ela seja acessível a ela, e aquilo da minha campanha, quando eu posto, né, eu vou fazer isso direcionado, como Destrave Relacionamento. A última imersão que eu fiz de Destrave Relacionamento para traição, agora eu vou fazer um para relacionamentos abusivos. Eu fiz uma campanha pequena, né, porque não gasto milhões mesmo, né, porque, né, não tem dar conta para isso, né? Eu acabei atraindo um número extremamente significativo de mulheres. Nem todas vieram para a imersão, mas algumas estão agora querendo já a próxima imersão. Por quê? A possibilidade, não é porque essas pessoas têm que vir para consumir a minha imersão, mas são pessoas que vão ser ajudadas e que foram alcançadas porque me ouviram e falaram assim, isso aí tem alguma coisa que eu gostei. Nem todo mundo que recebeu lá a minha postagem me seguiu, nem gostou. A gente não é todo mundo que vai gostar da gente, que vai gostar da nossa mensagem, mas aquelas pessoas que a gente pode fazer diferença, quando a gente faz isso direcionado, a gente conecta com elas. A gente realmente favorece que essas pessoas possam ouvir e a gente possa ajudá-los, né? Show. Muito bem. Soraya, diga lá. Soraya Oliveira. Estava a falar relativamente aos gostos nas redes sociais. O que eu tenho percebido e o que eu vou percebendo ao longo do tempo é que nestas áreas, quem está verdadeiramente interessado, por norma, não reage publicamente. Ainda existe um pouco a vergonha eu se calhar é melhor não pôr gosto ou não comentar este tipo de publicação por causa do que os outros vão achar ou porque efetivamente ou eventualmente posso estar a precisar de ajuda. Eu acabei por sentir isso mesmo relativamente às poucas publicações que eu ainda tenho feito, mas noto que existe um contacto privado muito mais aceso e muito mais interessado do que propriamente as reações públicas relativamente ao trabalho ou relativamente àquilo que nós estamos a partilhar. Sim. O que é que eu faço, Soraya? Em alguns vídeos, né, quando eu faço os vídeos para falar sobre os programas e tal, e quando são temas desse tipo, por exemplo, o último que eu fiz agora, que deve estar saindo agora, sobre relacionamento abusivo, vai sair agora por conta da imersão. O cuidado que eu tenho no final. Você se identificou com alguns desses pontos que eu coloquei? Conhece alguém que você que pode ser ajudado por isso? Se você quiser, me conta seu caso no privado, porque eu mantenho em sigilo e só no privado. Por quê? Nós estamos lidando, justamente como você está falando, com pessoas que estão expondo, às vezes, a sua história, tem gente que não está nem aí, coloca, tem gente que até gosta, né, mas nós estamos falando de dor. E vejam, por isso que é uma diferença na forma como a gente divulga, da forma como a gente fala. Você vê, eu tenho muito problema, porque tem muitos relatos que eu recebo de pessoas de retorno muito positivo do trabalho, e eu não vou postar em respeito a essas pessoas.
Por quê? É muito mais importante manter esse tipo de respeito do que mostrar para todo mundo, olha só como é que então a pessoa ficou aqui sensibilizada. Então, E é a confiança, não é? Porque isto depois acaba por ser confiança. um trabalho de confiança e de sigilo, que é aquilo que. Então, assim, isso não quer dizer que a gente precise expor as pessoas, falar com que elas deixem comentário. Não, me manda no privado. Entra em contato comigo. Manda uma mensagem no privado. Né? Eu garanto, por exemplo, sempre faço, mesmo quando eu coloco algum retorno, é sempre escondendo a identificação do perfil da pessoa. Por quê? E pode ser positivo, pode não ter nem problema. Mas é uma questão de respeito. Então a gente tem que ter uma ética. Por isso que o pessoal do marketing, às vezes, né? Não, eu tive um consultor que algum tempo atrás falou assim: não, faz o seguinte, aumenta a sua sessão, você é um cara ótimo. Nossa, você então agora, já que você está atendendo muito, dobra a sua sessão, porque aí você vai pegar só gente que tem dinheiro. Eu fico assim, cara. Não é assim que funciona, não. Não adianta eu atender só as pessoas que. E poderia fazer e talvez dar certo, mas vê se eu vou, de repente, aumentar, dobrar o valor da sessão, só porque com isso eu dobraria a minha. São pessoas que têm uma visão completamente distante da realidade do que é ser um terapeuta ético, respeitoso, né? E isso tem um preço, né? Se a gente quer fazer um outro tipo de mercado, tem que fazer outra coisa. A gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então, Soraya, quando a gente sabe disso, eu, por exemplo, tenho esse cuidado. Manda para mim no privado. Eu vou sempre manter em sigilo, sempre mantenho. Vocês podem ver, mesmo quando eu coloco, às vezes, no story, um comentário que vocês fizeram, é lá, eu fecho lá a bolinha lá, pinto lá a bolinha lá, por quê? Porque não é assim que a gente vai tocar as pessoas que a gente pode ajudar. Não é assim. Né? Então, a gente tem que ter algumas questões éticas, né? E isso também mostra a diferença do nosso trabalho, né? Quando a gente tem esse tipo de cuidado, as pessoas que têm dores e que a gente pode ajudar, elas não vão para qualquer tipo de terapeuta, elas vão realmente reconhecer que eles são capazes de respeitá-lo, respeitar a sua dor. Às vezes, esse tipo de dica que eu vejo é quase que desrespeitosa. São dicas que quase que chamam a pessoa de idiota. É quase falar assim, como é que você está num relacionamento abusivo como esse, seu idiota? É só você, então, fazer isso, porque isso é uma questão de amor próprio, você tem que enfrentar, tem que assumir. Gente, tem mulheres que estão numa relação abusiva que elas correm risco de vida. É simples assim. Essa pessoa tem que se preparar para sair. A gente tem responsabilidade quando fala uma coisa dessa. Eu não posso dar conselho. Hoje, uma cliente mandou assim, e aí, qual é a sua sugestão? O que você acha que eu faço? Falei, sugestão? Olha, eu preciso conhecer um pouco mais do seu caso para poder te ajudar agora, né? Quer fazer uma sessão, quer fazer um destrave relacionamento? Ah, mas aí, ok, podemos ver para ver como vai fazer. Agora, dá sugestão pelo WhatsApp? Então, a gente tem que ter cuidado, porque não é o tipo de trabalho que. Não, não, veja bem. A Soraya está fazendo aqui. Para as pessoas que eu acompanho, que estão no processo terapêutico, eu abro o meu WhatsApp para poder trocar, para poder mandar mensagem, porque tem horas que a pessoa precisa e eu estou lá. Eu atendo o dia inteiro, nem consigo responder. Mas uma pessoa que não está no processo terapêutico, de repente ela entrou no meu privado e manda assim, olha, eu estou numa situação assim, assim, qual é a sugestão que você me dá? Eu não vou cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha, não é esse tipo de trabalho que eu vou fazer. Eu não vou dar dica. Sugestão? Conselho? Não. Né? A gente tem um trabalho sério, um trabalho estruturado, mas que tem uma preocupação para poder chegar nessas pessoas, para poder fazer um trabalho com essas pessoas. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter quando a gente está estabelecendo um método, quando a gente divulga o nosso método. Então, isso tem um preço. Mas, em compensação, a gente fica com a consciência tranquila, porque as pessoas que vêm, elas vêm realmente na medida daquilo que a gente pode ajudar. A gente conecta com a nossa alma. Então, isso para mim é o mais importante. Maria, você quer me perguntar ou a mão da Maria deve estar até cansada de tão levantada que estava. Tem que tirar o microfone, tem que desmutar. A mão dela está até cansada de tão com a mão para o alto, né, Maria? Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Enfim. Bom, perguntas, gente. Perguntas? Comentários? Pedradas? Alguma coisa? Nada? Chico Valinhas. O sistema capitalista não tem princípios, só tem interesses. Esse seu modo de ser lhe torna mais. Ai, meu Deus do céu. Não sei se ele está me elogiando ou está me criticando. Peraí, deixa eu ver agora aqui. Fugiu aqui. Chico, o que você falou comigo? Vamos ver o que o Chico me falou.
Agora tem um monte de coisa no chat, né? Eu já falei para vocês, né, gente? Eu falo sempre isso, né? Algumas pessoas estão me pedindo o link para imersão, então eu já vou mandar aqui, quem quiser. Tá bom. Eu já falei para vocês que eu tenho uma alma feminina, mas eu não sou mulher. Eu não consigo dar aula e olhar para o chat ao mesmo tempo. Eu não consigo. Aí agora abri o chat, tem um monte de mensagem aqui. Eu tenho uma alma feminina, mas eu preciso ser um pouco mais mulher nesse sentido, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora estou interessado para ver se o Chico me elogiou ou me pichou. Aula fofa. Obrigado. Cada vez aprendendo mais. Obrigado. É importante fazer um recorte e um recorte do recorte para ter certeza, para ter clareza e profundidade. É isso aí, Chico. O recorte e o recorte do recorte vai dar muito mais clareza e profundidade no trabalho, né? A gente tem essa sensação de, pô, mas aí eu vou deixar de atender. Então, principalmente para quem está começando, quando se define, eu hoje não tenho muito esse problema, gente, porque as pessoas me procuram e eu tenho recursos para poder atender. Mas, por exemplo, quando eu faço destrave e relacionamentos, o que está acontecendo hoje? O destrave e relacionamentos, quando eu divulgo, como eu comecei novamente a divulgar o destrave e relacionamentos, eu comunico com um monte de mulheres que estão sofrendo e elas vêm e eu não dou conta de atender, porque eu tenho, né, a agenda tem uma limitação, né, de tempo. Mas então, quando a gente comunica e é de uma forma recortada e clara, essas pessoas percebem a possibilidade de eu ajudá-las. Então, a partir do momento que eu tenho um contato geral com elas, numa imersão, numa mentoria curta, e elas se beneficiam desse contato comigo, elas depois querem continuar. Elas depois querem aprofundar, boa parte delas quer continuar no processo individual. Não vai poder ser comigo, mas eu preciso de pessoas. Mas esse recorte que o Chico está falando é que torna mais claro e mais profundo, né, do que a gente tentar trabalhar todas as questões, né? Deixa eu ver aqui. Por que esse negócio não está rodando agora? Está aqui. Agora está aqui. O sistema capitalista não tem princípio, só tem interesse. Esse é o modo de ser, ele torna mais humano e conectado com o que existe mais profundo, Milton. Era um elogio. Obrigado, Chico. Acredito que o verdadeiro terapeuta precisa ter esse cuidado e essa conexão essencial. Chico, é exatamente isso, né? E aí vocês viram eu falando aqui ao longo da aula, né, dessa masterclass, não adianta estar querendo fazer isso para alcançar cliente, para ganhar dinheiro. O dinheiro é bom, não tem nenhum problema com o dinheiro. Atender mais cliente é bom, porque o dinheiro vem, mas o dinheiro é uma consequência natural. O dinheiro é uma consequência natural. Algumas pessoas, algum tempo atrás, alguns assistentes meus, há muitos anos atrás, falaram assim, nossa, quando você faz a palestra, quando você dá aula, nossa, as pessoas ficam magnetizadas com o que você fala. Você fala para a alma, eu falo. Ensina a gente como é que a gente faz para fazer palestra assim, como a gente faz para dar aula assim. Tá bom, querem aprender, mas para quê? Imagina, a gente fazer uma palestra assim, a quantidade de clientes que você recebe depois é enorme. Eu falei, esquece. Esquece, não ensinei, não fiz curso disso. Sabe por quê? Porque não adianta. Quando eu faço uma palestra, eu não estou preocupado das pessoas saberem que eu sou terapeuta para me procurar como cliente. Eu faço uma palestra sobre um tema para esclarecer as pessoas sobre aquele tema, sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo que ajuda aquelas pessoas. Ponto. É simples assim. Os clientes vêm naturalmente, porque tem cliente tem pessoas que depois de uma palestra vêm e falam assim, você é médico, você é psiquiatra, você é terapeuta, você é psicólogo, porque pela minha fala, elas reconhecem e vêm me perguntar. E aí, você tem cartão? Eu falei, não tenho. Porque eu não fui lá para isso. Eu dou uma aula aqui, é claro que eu dou uma aula aqui e tem uma imersão, né, no sábado que vem, para quem quiser. Agora, eu estou preocupado aqui com a imersão. Você vê que eu estou entregando aqui o que eu acho que tem que entregar, não tem essa. Por quê? Porque essa conexão é que faz com que as pessoas alguns que não me conhecem, outros que me conhecem, falam assim, isso faz sentido. E aí, eu não preciso vender a imersão, vocês vão comprar a imersão se for interessante para vocês. Eu não preciso vender. Porque eu acredito que se conecta, vai vir. Quantas pessoas vieram mais recentemente num movimento surreal, e sempre acontece assim, de pessoas interessadas no destrave relacionamentos, eu nem tinha divulgado ainda que eu ia fazer. As pessoas falam, você não vai me ensinar? Você não vai fazer? Várias. Eu falei, caramba, eu vou ter que antecipar. Eu só ia fazer no segundo semestre, eu falei, eu vou ter que antecipar. Eu ia fazer só em outubro, né? Eu falei, vou ter que antecipar. Por quê? Porque é evidente de ouvir, né? Ouvir as pessoas que elas estão precisando e o que eu tenho para oferecer de melhor nesse momento. Então é essa conexão, né? Nilda, eu gostaria de saber se vou fazer uma aula presencial onde você vai ensinar sobre casal.
Uma aula presencial, Milda, olha, aí está mais difícil, né? Uma aula presencial só em Portugal, só o pessoal de Portugal que tem privilégio de fazer, mas não é isso não. Eu estou programando para julho, provavelmente agora em agosto, não vai ser em julho porque eu tive que antecipar, em agosto eu vou fazer um evento presencial no Rio de Janeiro, para aqueles que quiserem, sobre problemas de relacionamento, né? Mas aí vai ser para as pessoas que estão precisando, que estão buscando ajuda para esse tipo de problema. E aí vai ser presencial aqui no Rio de Janeiro. Claro que para os terapeutas isso é super interessante, né? Poder ter o contato, mas aí a gente vai falar. De casal, eu não vou falar o problema de relacionamento que envolve casal, são nos relacionamentos mesmo, né? Mas eu não, eu sempre falo isso para meus clientes, né? Terapia de casal tem que ser com um especialista em casal. As pessoas acham que fazer terapia de casal, terapia de casal é difícil de fazer. As pessoas têm que estar preparadas, né? Eu já fiz muita terapia de casal, né? Mas as pessoas procuram, então o terapeuta fala, não, eu faço casal também, porque trabalhar casal, trabalhar a relação é muito mais difícil do que trabalhar as pessoas que estão envolvidas na relação. Então, não é o foco do Destrave Relacionamentos. Destrave Relacionamentos é para atendimento individual, né? Ensinar como ajudar essas mulheres, esses homens, né, a resolverem, a superarem seus problemas de relacionamento. A Carol falou aqui sobre o link, né? Como a gente, né, sábado que vem, dia 27 de maio, eu vou fazer então uma imersão sobre esse tema, mas aí eu vou aprofundar esses temas sobre o método, como é que eu faço o meu método para tornar esse método, então, mais eficaz, né? Eu vou falar também dessa questão do entendimento de como a gente monta o método, como a gente fala do método. Então vai ser uma imersão, vai ser um aulão com alguma prática, mas muito conteúdo em relação a essa forma de como a gente pode se preparar melhor para atender problemas de relacionamento. E aí a gente vai fazer uma imersão, que é para as pessoas, mesmo que não queiram fazer, mesmo as que não queiram fazer que não vão fazer o Destrave Relacionamento, elas vão se beneficiar, como alguém colocou aqui agora, porque quando a gente já começa a refletir, isso já vai dar um norte de como você deve fazer com os seus métodos, mesmo que você tenha um método diferente, mas como você pode empacotar, embalar, para poder fazer com que esse método possa realmente ser útil e ajudar você a ter um trabalho transformador. Aqueles que vão e que têm interesse em fazer a formação comigo, de Destrave Relacionamentos, então se preparem, né? Alguns já estão quase inscritos, tem alguns aqui que já estão inscritos, já bateram na porta antes da porta até abrir. Tem algumas pessoas que já estão inscritas por conta dessa busca, né? Mas aqueles que têm interesse, então eu vou marcar entrevistas de diagnóstico, eu quero conhecer as pessoas, né? Porque eu vou, então, em julho, começar uma certificação de Destrave Relacionamentos. Certificação, então, quer dizer o quê? Eu vou ensinar durante 4 meses como a gente entende o relacionamento, a minha visão de relacionamento, aquilo que eu tenho um modelo que chama modelo 5D, de 5 dimensões. Quais são as 5 dimensões do relacionamento e o que acontece para dar errado, né? Então, são as várias dimensões que acontecem no relacionamento. A atração, afinidade, individualidade, afeto, alma, essas são as dimensões que é onde acontecem os problemas. Então, eu vou ensinar isso, vou ensinar quais são os tipos de problema, como a gente trabalha usando os meus métodos para relacionamentos, os principais temas, traição e tal. Então, em 4 meses, eu vou ensinar como você pode aplicar o Destrave Relacionamento para clientes com problemas de relacionamento. E no Destrave Relacionamento dessa vez, vai ter um 5º módulo, é um módulo extra para aqueles que querem fazer a certificação. O que é a certificação? Quem quiser ser certificado, nesse último módulo eu ensino como vai fazer o Destrave, como fazer o Destrave em 5 e 10 sessões, como fazer o diagnóstico, como ter a estratégia para poder abordar com o seu cliente. Por quê? Eu quero, essas pessoas vão ser escolhidas, né, da que estão passando no Destrave Relacionamentos, eu vou escolher porque eu quero formar um grupo de terapeutas certificados no Destrave Relacionamentos, porque o que eu estou vendo as pessoas que estão vindo, eu não vou conseguir atendê-las. E elas vêm porque elas estão buscando ajuda no Destrave Relacionamentos. Eu preciso ter terapeutas aplicando o meu método da forma como eu aplico e eu vou encaminhar esses clientes para essas pessoas. Então, você passa pela formação, aqueles que querem e tiverem desse perfil vão fazer mais um módulo de certificação, sendo certificados,
E aí, se você é um terapeuta certificado no Destrava Relacionamento, eu vou encaminhar esses clientes para vocês atenderem, vou dar supervisão mensalmente para os casos, para poder dar suporte para vocês, né? Dentro da aplicação do Destrava Relacionamento. Destrava Relacionamento normalmente estão de 5 a 10 sessões e normalmente metade dessas pessoas, desses clientes, vão querer depois continuar com você nos seus atendimentos. Então, é uma parceria, uma proposta para que a gente possa aumentar, inclusive, o número de clientes que vocês possam atender, porque muitos não sabem fazer vídeo, não têm essa capacidade de dinheiro, de articulação para fazer divulgação, e eu faço isso. Eu trago essas pessoas. Né? Todo investimento de divulgação ele vai gerar um número de pessoas. Claro que eu não tenho como garantir que todo mundo vai atender 20 pessoas. Né? Quem dera que pudesse ter essa bola de cristal, né? Mas é de transformar isso num modelo diferente do que existe por aí, mas para formar vocês no método, e a partir do momento que eu divulgo, e eu faço esse movimento do Destrava Relacionamento, as pessoas que vêm para serem atendidas vão ser encaminhadas para aqueles que são certificados, enquanto permanecem como certificados, né? Porque eles estão habilitados a aplicar o Destrava Relacionamento sem nenhum nome, vamos dizer assim. Então, é um time de pessoas que vão estar habilitadas para receber esses clientes. E as pessoas vêm em cima da credibilidade do que eu falo, daquilo que eu falo e que faço. Então, as pessoas têm que fazer aquilo que eu falo. Mas é uma forma de vocês estarem num time e poderem receber. Tem uma perspectiva de aumento de clientes, de viver, de ser terapeuta, com um movimento natural de ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Então para aqueles que têm interesse, então, eu em julho vou começar, quer dizer, já vou fazer as entrevistas em junho, porque em julho a gente está começando o Destrava Relacionamentos, preparando terapeutas para essa certificação. Ok? E é uma mentoria, vai poder me fazer pergunta todo dia. Todo dia pode me mandar pergunta lá que eu respondo. O pessoal, às vezes, até nem pergunta muito, né? Mas vai poder perguntar na hora que quiser. Então, quem quiser, a Carol colocou aí, quem quiser estar comigo, então, na imersão, no sábado que vem, vai ser de 9 às 17h30. Nós vamos aprofundar todas essas questões aqui do método, principalmente, de como eu faço o método para poder aplicar o Destrave e vocês começarem a ver como podem fazer isso nas suas práticas, né? E aqueles que tiverem interesse, aí eu vou, inclusive, também dar uma condição melhor para quem estiver na imersão e que queira fazer a entrevista para fazer o Destrave Relacionamento, tá? Vai ter aí um valor mais... Esse valor que a gente faz no início, né, para incentivar as pessoas a participarem, né? Quem tem interesse, então, de entrar nesse barco, seja bem-vindo. Ok? Muito bem. Maria, quer perguntar ainda ou está com a mão cansada de ficar com a mão em pé? Fala, Maria. Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Gente, Sossegado. beleza. Quero agradecer a todos, né, por estarem comigo até essa hora, 21h45, 1h45 de falação. A Anabela, lá, o pessoal de Portugal está lá caindo a cabeça, Soraya, Maria Joaquina deve ter ido dormir. O pessoal de Portugal aí na luta, na batalha, me acompanhando na madrugada de Portugal dentro. Vale muito a pena. Obrigado. Daqui a um mês estarei aí, sofrendo também do fuso para poder atender o pessoal aqui com 4 horas de diferença. Ai, meu Deus. Enfim, quero agradecer a todos de vocês estarem aqui. Obrigado para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem estiver, então, interesse em estar comigo no dia 27, esse link, a partir de domingo, o valor aumenta, né? Então, aí, aumenta para 300 e poucos reais, agora está 200 e pouco. Então, quem quiser estar comigo, né, aproveite para a gente poder estar juntos e aprofundar esse tema. E quem tem interesse no Destrava Relacionamento, se prepare, porque a gente vai começar a fazer as entrevistas aí para formar um time bacana de terapeutas, para destravar o povo aí. O povo precisa ser feliz. Muito bem. Grande abraço a todos, boa noite, fiquem bem, fiquem em paz, até mais. Alguém tirou foto? Manda foto, gente. Manda foto. Depois manda foto. Eu sempre esqueço a foto, gente. É um negócio de, tá vendo? Rede social, não estou programado para rede social, gente. Eu esqueço de programar. Mas tudo bem. A Nina deve ter tirado. Tirou, Nina? Não, pô, Nina. Minha assistente não tirou? A Anabela tirou. Eu tirei, há bocado. Viu? As assistentes. Muito bem. Chico, boa cirurgia para você. Grande abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Obrigado, Milton. Um abraço. Obrigado. Tchau. Esse final de semana vai estar a gravação na plataforma, tá? Eu vou editar, eu mesmo que edito, e aí coloco lá na plataforma esse final de semana. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigada.